Depois de 24 anos sendo intimidada e atormentada pela minha irmã, que tem sido uma Chuck da vida real, descobri que ela é minha meia-irmã e que minha mãe mentiu durante toda a minha vida. Eu, com 24 anos, estou planejando meu casamento com meu noivo James de 29 anos, para o próximo junho. Estamos noivos há cerca de 1 ano e meio, levando nosso tempo para economizar dinheiro para nossa primeira casa juntos. Finalmente o momento parece adequado e estamos prontos para tornar oficial. Quando anunciamos nosso noivado, ambas as famílias pareceram empolgadas. Os pais de James ofereceram imediatamente ajuda com alguns dos gastos, e meu pai nos parabenizou com uma garrafa de champanhe. Minha mãe ligou para todas as suas amigas naquela mesma noite para compartilhar a notícia. Todos pareciam apoiar, todos exceto minha irmã mais velha, Hannah, de 27 anos. O problema é simples: não quero Hannah no meu casamento, não tenho planos de convidá-la e não mudarei de opinião a respeito. Hannah tornou minha vida difícil desde que me lembro. Crescendo como a irmã mais nova, eu era o alvo de seus constantes ataques. Não era uma rivalidade normal entre irmãs, era um assédio persistente e calculado. Quando eu tinha 7 anos, ela cortou meu bicho de pelúcia favorito enquanto eu estava na casa de uma amiga. Aos 9, contou para toda a nossa turma que eu ainda fazia xixi na cama, o que não era verdade. Durante o ensino fundamental, espalhou rumores de que eu estava roubando os namorados de outras garotas. E no ensino médio, apagou acidentalmente meu projeto de ciências na noite anterior à entrega. Estes não são incidentes isolados. Esta era minha realidade diária vivendo com Hannah. Ela pegava minhas coisas sem pedir permissão, quebrava meus pertences e depois negava tudo quando confrontada. Se alguma vez eu reclamasse para nossos pais, Hannah distorcia a história para fazer parecer que eu estava exagerando. Ela se tornou incrivelmente hábil em parecer doce e inocente na frente de nossos pais, enquanto me atormentava quando eles não estavam olhando. Uma lembrança particularmente horrível ocorreu no meu aniversário de 16 anos. Eu havia convidado alguns amigos para uma pequena festa. Hannah, que estava na faculdade mas estava em casa naquele fim de semana, decidiu contar aos meus amigos histórias vergonhosas sobre mim, algumas verdadeiras, a maioria inventada. Mostrou para eles fotos da minha infância onde eu parecia desajeitada e tinha cortes de cabelo feios. No final da noite, 2 das minhas amigas cochichavam e me olhavam de forma estranha. Mais tarde soube que Hannah lhes disse que eu havia falado coisas desagradáveis sobre elas pelas costas. Levei semanas para reparar essas amizades. Outro incidente ocorreu quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de ser aceita na universidade e estava empolgada. Durante o jantar de comemoração em família, Hannah conseguiu desviar a conversa para suas próprias conquistas, mencionando que minha universidade era sua universidade de segunda opção e sugerindo que eu mal tinha conseguido entrar. Em seguida passou a questionar se eu conseguiria lidar com a carga de trabalho, sugerindo que talvez uma faculdade comunitária fosse mais adequada para mim. Meus pais não perceberam as alfinetadas sutis, mas eu passei o que deveria ter sido uma noite de celebração lutando para não chorar. Como adultas, mantemos o que eu chamaria de uma relação superficial, nos vemos em reuniões familiares e agimos civilizadamente. A hostilidade aberta transformou-se em críticas sutis e elogios indiretos. No último dia de ação de graças, ela me parabenizou pela minha torta de abóbora, dizendo que ficou surpresa por ter saído tão boa, já que não sou conhecida por minhas habilidades culinárias. No Natal, perguntou quando começaríamos a ter filhos porque o relógio está correndo, especialmente para alguém com meu histórico de saúde. Tenho síndrome do ovário policístico, diagnosticada na adolescência, o que ela sabe ser um assunto sensível. A relação que temos agora existe apenas porque nossa mãe insiste que precisamos ser irmãs e nos mantermos unidas como família. Minha mãe e sua irmã são muito próximas, e minha mãe espera o mesmo de nós apesar dos anos de abuso. Há alguns anos percebi que manter Hannah por perto estava prejudicando minha saúde mental. Comecei a limitar nossas interações, o que me ajudou. Mas a ideia de tê-la no meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida, me dá um nó no estômago. Não confio que ela não fará o dia ser sobre ela, ou que não fará comentários úteis aos meus amigos ou à família de James. Quando contei à minha mãe sobre minha decisão de não convidar Hannah, ela explodiu. Me chamou de egoísta e imatura, insistiu que Hannah amadureceu e mudou, embora eu não tenha visto nenhuma prova disso. Minha mãe disse que não incluir Hannah é péssimo porque ela é parte da família. Ameaçou não comparecer se Hannah não fosse convidada, e que meu pai também não iria, embora ele não tenha dito isso diretamente. E terminou a conversa dizendo que eu tinha que superar minhas mágoas da infância, porque é isso que uma família faz. Eu me mantive firme e expliquei que este é o dia do meu casamento e que mereço estar rodeada de pessoas que realmente se importam comigo. Disse a ela que entenderia se decidisse não comparecer devido à minha decisão, mas que não mudaria de opinião. Isso só a deixou mais irritada e ela desligou o telefone. Mais tarde naquela noite, ela me enviou uma enxurrada de mensagens sobre como eu estava partindo o coração dela e destruindo a família por causa de brigas infantis e triviais. Me disse que Hannah ficou arrasada quando soube da minha decisão, embora eu ainda não tivesse contado diretamente a ela, e mesmo que estivesse, o que não acredito, pouco me importa. Meu noivo é alguém que está firmemente do meu lado. Ele testemunhou parte do comportamento de Hannah durante os anos em que estamos juntos e concorda que aquela vaca não deveria estar no nosso casamento. Ontem minha mãe apareceu de surpresa no meu apartamento, trouxe álbuns de fotos da nossa infância, mostrando fotos em que Hannah e eu parecíamos felizes juntas. Apontou essas fotos como prova de que eu estava exagerando os problemas entre nós, convenientemente ignorando todos os anos de tormento que não foram capturados pelas câmeras, embora eu certamente me lembre de quando algumas daquelas fotos foram tiradas. E eu também não pareço muito feliz.
meses. Antes de ir embora, minha mãe deu um ultimato: ou eu convido Hannah, ou ela não ajudaria com os preparativos do casamento e poderia não comparecer. Também insinuou que outros membros da família seguiriam seu exemplo. Eu disse a ela que não vou ceder e que ela poderia fazer o que quisesse, que não faltam pessoas dispostas a ajudar com a organização. Para dar mais contexto, Hannah nunca se desculpou por seu comportamento. Quando confrontada sobre incidentes específicos, ela nega que haja algo errado ou esconde por trás de uma piada que eu não sei aceitar. Na minha formatura da faculdade, ela se apresentou aos meus amigos como a irmã bonita e passou a noite flertando com meu então namorado, agora noivo. Na minha festa de noivado, ela questionou se James e eu duraríamos, disfarçando isso de preocupação com nossos diferentes caminhos profissionais. Nossos pais sabiam de alguns incidentes durante nossa infância, mas raramente intervieram de maneira eficaz. Meu pai nos dizia para resolvermos entre nós, e minha mãe nos fazia abraçar e fazer as pazes sem abordar os problemas reais. Nenhum dos dois reconhece o padrão de abuso, como se não estivesse ali, mas é como não ver um elefante de saia rosa se equilibrando em um galho. Atualização. Depois da minha última postagem, a situação com minha mãe se intensificou. Ela me ligou todos os dias, às vezes várias vezes, para tentar me convencer a mudar de ideia. Cada conversa terminava da mesma maneira, com ela em lágrimas porque não pode acreditar que eu não a queira no casamento. Eu disse a ela que não é que eu não a queira, mas não vou mudar de ideia em relação ao meu casamento, e se ela não quiser ir, a decisão é dela. A pressão estava se tornando insuportável e James e eu começamos a falar seriamente sobre nos casarmos em segredo. Chegamos a pesquisar pacotes para uma cerimônia pequena em um jardim botânico local. Então, algo inesperado aconteceu. Meu pai me pediu para nos encontrarmos para tomar um café só nós dois. Ele não queria que James fosse. Meus pais estão divorciados há 6 anos, e embora mantenham uma relação cordial para eventos familiares, não costumamos ter muito tempo a sós. Então fiquei curiosa sobre o que ele queria discutir. Me encontrei com ele em nosso restaurante favorito, o lugar onde ele costumava me levar para tomar café da manhã aos sábados depois das minhas aulas de dança quando eu era pequena. Depois de conversarmos um pouco sobre trabalho e os planos do casamento, ele me perguntou sobre a situação com Hannah. Expliquei minha decisão de não convidá-la e como minha mãe estava reagindo. Eu esperava que ele ficasse do lado da minha mãe, ou pelo menos me pressionasse para manter a harmonia familiar. Em vez disso, ele respirou fundo e me disse que havia coisas sobre nossa família que eu não sabia. Segundo meu pai, Hannah na verdade é minha meia-irmã, fruto de um relacionamento anterior da minha mãe. Minha mãe engravidou de Hannah aos 19 anos e o pai desapareceu pouco depois que ela nasceu. Quando minha mãe conheceu meu pai, Hannah tinha 3 anos. Eles se casaram quando ela tinha 4 e meu pai a adotou legalmente. Eu nasci aproximadamente 1 ano depois do casamento deles. Meu pai explicou que Hannah teve problemas de comportamento desde cedo, era agressiva com outras crianças na pré-escola e tinha frequentes ataques de raiva. Meus pais a levaram a psicólogos infantis que sugeriram que seus problemas provinham do abandono precoce por parte de seu pai biológico. Recomendaram terapia familiar, mas minha mãe se recusou, insistindo que Hannah superaria tudo isso e que não deveriam rotulá-la com problemas. Quando eu nasci, o comportamento de Hannah piorou significativamente. Ela ressentia a atenção que eu recebia como bebê e me beliscava quando os adultos não estavam olhando. À medida que fui crescendo, seus métodos se tornaram mais sofisticados, mas a motivação continuava a mesma: ciúmes e insegurança sobre seu lugar na família. Meu pai admitiu que ele e minha mãe discutiam frequentemente sobre como lidar com o comportamento de Hannah. Ele queria consequências mais rigorosas e continuar com a terapia, enquanto minha mãe dava desculpas e protegia Hannah das consequências. Eventualmente, essas discussões, entre outros problemas, levaram ao divórcio deles. O foco principal do divórcio era que meu pai queria disciplinar Hannah e minha mãe rebatia dizendo que ele não era o pai biológico. Eu achava que já estava chocada, até que meu pai me contou sobre um incidente do qual eu não me lembrava. Quando eu tinha 4 anos, Hannah, que tinha 7, me empurrou de uma pequena escada em nossa casa. Precisei de pontos na testa e Hannah inicialmente disse que eu havia tropeçado. Mais tarde admitiu que me empurrou porque eu estava brincando com os brinquedos dela. Minha mãe insistiu que foi um acidente e fez meu pai prometer que nunca mais mencionaria isso. Disseram à família e amigos que eu havia caído enquanto corria. Meu pai me mostrou uma foto em seu telefone. Uma foto minha de infância com uma pequena cicatriz sobre minha sobrancelha direita. Toquei o local, sentindo a linha quase imperceptível que restou. Eu sempre pensei que era por ter caído da bicicleta. Ele se desculpou por não ter me protegido melhor e por ter ficado calado sobre o comportamento de Hannah, mesmo depois do divórcio. Explicou que minha mãe o havia ameaçado com limitar seu acesso a mim se ele alguma vez me contasse sobre o passado de Hannah ou me voltasse contra ela. Naquele momento, ele se sentiu impotente e temia perder o relacionamento comigo. No dia seguinte, confrontei minha mãe. Não revelei tudo que meu pai havia me contado, apenas que eu sabia que Hannah era minha meia-irmã e que ela havia me empurrado da escada. Queria ver se minha mãe finalmente seria honesta comigo. Ela não foi. Negou tudo no início, depois tentou minimizar o incidente da escada como um acidente típico da infância. Quando insisti mais, ela desabou e admitiu que Hannah era minha meia-irmã, não irmã completa como ela insistia antes, mas insistiu que havia escondido a verdade, para o meu próprio bem e para garantir que eu tratasse Hannah como se fosse parte da família. Perguntei por que ela nunca abordou o comportamento de Hannah em relação a mim. Sua resposta me deixou sem palavras. Hannah já havia perdido um pai. Eu não suportaria vê-la se sentir rejeitada outra vez. Na mente dela, disciplinar Hannah ou reconhecer seu comportamento prejudicial corria o risco de fazer com que Hannah se sentisse não amada. Então, em vez disso, ela sacrificou meu bem-estar e meu senso de segurança
morasse em minha própria casa. Eu disse a ela que precisava de espaço para pensar e pedi que não me contatasse por um tempo. Apesar disso, ela me ligou de qualquer maneira, deixando mensagens de voz dizendo que com meu casamento chegando, se eu deixasse isso vazar iria arruinar tudo, incluindo meu casamento. Ela ainda insistia que eu deveria convidar Hannah para o casamento pelo bem da unidade familiar. Ainda não falei com Hannah, parte de mim sente uma estranha pena dela agora, entendendo que sua infância foi mais complicada do que eu imaginava. Mas descobrir sobre seu passado não apaga os anos de tormento nem faz com que eu de repente queira que ela esteja no meu casamento. James e eu decidimos não fugir para nos casar afinal, seguimos em frente com nossos planos originais, mas sem Hannah e possivelmente sem minha mãe. Os pais de James têm sido incrivelmente solidários. Ofereceram-se para ajudar mais com os preparativos se minha mãe decidir retirar seu apoio. A lista de convidados está sendo finalizada esta semana e o nome de Hannah não está nela. Enviei convites para outros membros da família com uma breve nota particular explicando que embora Hannah não vá comparecer, ainda valorizo a presença deles em nosso dia especial. Alguns familiares me contataram com mensagens compreensivas, embora a irmã da minha mãe tenha me informado que não iria sem Hannah. Sinto-me mais leve por ter conhecido a verdade, embora tenha sido doloroso. Durante anos eu me questionei se estava exagerando ou lembrando mal a magnitude do maltrato de Hannah. Atualização 2. Estamos a apenas algumas semanas do casamento, muitas coisas aconteceram, e quero agradecer a todos pelo contínuo apoio e conselhos. Depois de descobrir a verdade sobre Hannah ser minha meia-irmã, passei várias semanas processando essa informação e decidindo como seguir em frente. Finalmente percebi que precisava falar diretamente com Hannah, não para mudar minha opinião sobre o convite do casamento, mas para abordar nosso passado e potencialmente encontrar algum tipo de encerramento. Enviei uma mensagem para Hannah pedindo para nos encontrarmos, ela aceitou surpreendentemente rápido, o que me fez perguntar se nossa mãe já lhe havia contado sobre nossas conversas. Quando cheguei, Hannah já estava lá tomando um latte e olhando para o celular. Por um breve momento, observando ela da porta, senti uma estranha mistura de temor familiar e curiosidade recém-descoberta. Essa pessoa que me atormentou durante anos era também alguém que eu não conhecia completamente nem entendia. Sentei-me à frente dela e depois de alguns cumprimentos desconfortáveis decidi ser direta. Disse que sabia que ela era minha meia-irmã e perguntei se ela sempre soube. Sim, ela sempre soube. Nossa mãe nunca escondeu isso dela, embora lhe tivessem dito para não falar sobre isso comigo. Segundo Hannah, nossa mãe sempre lhe disse que esse conhecimento me confundiria e potencialmente me faria tratá-la de maneira diferente. Então, mencionei o comportamento dela em relação a mim enquanto crescíamos. Em vez de negar como costumava fazer, Hannah ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse algo que eu nunca esperei ouvir dela. Eu sei que fui terrível com você. Ela explicou que quando criança temia constantemente ser substituída ou abandonada. Quando meu pai a adotou, disseram a ela que ele era seu verdadeiro pai agora, e que seu pai biológico nunca deveria ser mencionado. Ela não se lembra disso porque era muito pequena, mas minha mãe repetia isso até ela ter idade suficiente para entender. Então, eu cheguei, a filha biológica, e na mente dela eu tinha uma reivindicação mais legítima sobre nossa família. Cada vez que via carinho entre meu pai e eu, isso despertava suas inseguranças mais profundas. Isso não era uma desculpa, ela reconheceu, mas era a realidade de sua perspectiva infantil. À medida que cresceu, o comportamento tornou-se habitual, e admitir o erro significava enfrentar anos de crueldade deliberada. Perguntei por que ela continuou com esse padrão na idade adulta, muito depois de já deveria ter desenvolvido mecanismos de enfrentamento mais maduros. Aqui sua explicação foi menos convincente. Ela afirmou que não percebeu como suas ações me afetavam, que pensava que nossa dinâmica era apenas coisas normais entre irmãs. Quando mencionei incidentes específicos, ela os minimizou ou disse que não se lembrava. Então falamos sobre o meu casamento. Antes que eu pudesse explicar minha decisão, Hannah interrompeu. Minha mãe já me disse que não estou convidada. O que me surpreendeu foi a reação dela, não estava zangada nem magoada como minha mãe havia dito. Em vez disso, parecia resignada, quase como se esperasse por isso. Admitiu que também não me convidaria para o casamento dela se nossas posições fossem invertidas. Então ela revelou algo que explicou a intensa campanha de pressão da minha mãe. Minha mãe havia dito a Hannah que se ela se desculpasse adequadamente e elas pudessem me mostrar que ela havia mudado, eu reconsideraria o convite. Ela basicamente prometeu a Hannah que poderia consertar a situação, colocando-se no papel de mediadora e salvadora. Isso explicou porque minha mãe estava lutando tanto. Não se tratava apenas de manter a ilusão de harmonia familiar, mas de manter sua imagem de ser a pessoa que poderia resolver qualquer problema e manter todos unidos. Ao me manter firme, eu não estava apenas desafiando seus desejos, mas toda a sua identidade como a reparadora da família. À medida que a conversa chegava ao fim, Hannah me perguntou se havia alguma chance de reparar nosso relacionamento no futuro. Eu disse honestamente que não sabia, muita coisa havia acontecido, e a confiança, uma vez quebrada tão completamente, não se reconstrói facilmente. No entanto, reconheci que entender a perspectiva dela me ajudou a dar sentido ao nosso passado, embora não o justificasse. Pareceu a primeira vez que estávamos realmente nos comportando como irmãs. Depois de me encontrar com Hannah, liguei para minha mãe para informar que havíamos conversado. Ela imediatamente me perguntou se eu havia mudado de ideia sobre o casamento. Quando disse que não, ela começou a repetir os mesmos argumentos de antes. Interrompi ela e expliquei que sabia que ela havia feito promessas a Hannah sobre convidá-la e que isso não era justo para nenhuma de nós duas. Minha mãe desabou admitindo que sempre se sentiu culpada por como havia sido a infância de Hannah. Culpava-se pelos problemas de abandono de Hannah e sentia que era responsável pela disfunção entre nós.
Em sua mente, garantir que Hannah fosse incluída nos eventos familiares era sua maneira de compensar essas falhas percebidas. Sugeri que ela considerasse terapia para abordar esses sentimentos, em vez de continuar a possibilitar o comportamento da minha irmã. Ela não respondeu bem a essa sugestão e encerrou a ligação abruptamente. Os planos do casamento estão avançando sem problemas. A família de James tem sido maravilhosa, ajudando com os arranjos que minha mãe havia prometido cuidar. Vários dos meus amigos próximos também ofereceram ajuda, e esse é todo o apoio de que preciso. Meu pai me levará ao altar e recentemente me disse o quão orgulhoso está de mim por me defender. Ele lamenta não ter feito o mesmo anos atrás. Alguns membros da família decidiram não comparecer devido à exclusão de Hannah, mas outros respeitaram minha decisão e estarão lá. A lista de convidados é menor do que o planejado originalmente, mas na verdade, vejo isso como algo positivo, porque sei que as pessoas que comparecerem serão apenas aquelas que eu quero que estejam. Minha mãe no final ajudou com o casamento a criar um filtro para as pessoas que não deveriam estar na minha vida, incluindo ela. Atualização 3. Já se passou quase um mês desde o dia do nosso casamento e finalmente me sento para escrever esta última atualização. Primeiro e mais importante, o casamento foi lindo. Isso é a única coisa que importa, ter um casamento lindo com a pessoa que você ama. A cerimônia aconteceu em um pequeno jardim botânico com pouco menos de 50 convidados, significativamente menos que nossa lista original de 60. O tamanho reduzido realmente trabalhou a nosso favor, não só por economizar dinheiro, mas tornou tudo um pouquinho mais íntimo e também, não sei como descrever, mais harmonioso. Meu pai me acompanhou ao altar como planejado. Quando me abraçou antes de me entregar a James, sussurrou que aquele era o momento de maior orgulho da vida dele. James me esperava no altar com lágrimas nos olhos, e ver sua expressão enquanto eu caminhava em direção a ele fez todo o resto desaparecer. Minha mãe decidiu comparecer no último minuto. 2 dias antes do casamento ela me ligou e perguntou se ainda podia vir. Prometeu não mencionar Hannah nem criar nenhum drama. Eu disse a ela que as pessoas já haviam trabalhado para organizar o casamento e essa mudança de última hora não era justa com elas. Hannah não tentou comparecer, embora tenha enviado um cartão com um vale-presente para uma loja tipo Home Goods. O cartão simplesmente dizia parabéns, com sua assinatura. De alguma forma essa abordagem contida me pareceu mais genuína do que qualquer afeto forçado de irmãs. Depois de voltarmos da nossa lua de mel, uma semana na Costa Rica que foi incrível, James e eu nos mudamos para nosso novo apartamento. É pequeno, mas perfeito para nós enquanto economizamos para uma casa. As repercussões do casamento trouxeram alguns desenvolvimentos inesperados em minhas relações familiares. Minha mãe começou a ver uma terapeuta. Ela não me contou diretamente, mas é o que sei. Aparentemente está tentando entender por que tomou as decisões que tomou em relação a Hannah e a mim. Não sei se isso conserta as coisas, mas pelo menos acho que é um passo à frente na saúde mental dela. Minha relação com meu pai se fortaleceu consideravelmente. Agora nos encontramos para almoçar a cada 2 semanas, recuperando o tempo perdido durante minha infância quando minha mãe limitava sua influência. Ele se tornou um conselheiro e amigo de confiança de uma maneira que eu nunca esperei. Quanto a Hannah, trocamos algumas mensagens desde o casamento, nada profundo, apenas reconhecimentos básicos de aniversários e feriados. Não sei se algum dia teremos uma relação verdadeira de irmãs, mas o rancor ardente que carreguei por tanto tempo esfriou para algo mais parecido com uma aceitação distante. Não sei, parece estranho ter algo remotamente normal com ela, mas aparentemente ela está tentando. Inclusive voltou a me pedir desculpas, o que não soluciona nada de todo o trauma, mas ao mesmo tempo me parece surpreendente. Alguns membros da família estendida que se recusaram a comparecer ao casamento entraram em contato desde então, geralmente com mensagens desconfortáveis tentando minimizar sua ausência. Tarde demais, migalhas demais. Isso seria tudo o que aconteceu neste tempo desde que me casei. Tem sido intenso, mas pelo menos não há mais drama em relação à minha mãe e a quem eu convido ou não. Atualização 4. Aqui estou eu com outra atualização. Eu sei, vocês já devem estar cansados de mim, mas minha mãe fez, ou continua fazendo, coisas ruins demais para não serem escritas. A história que minha mãe sempre contou a Hannah foi a mesma, que o ex-namorado dela a deixou e não a quis, mas isso era apenas uma parte. Quer dizer, sentada aqui escrevendo isto não estou nada surpresa com minha mãe, parece uma terça-feira qualquer, mas esta terça-feira qualquer teve muitas consequências para outras pessoas, e é disso que se trata esta atualização. Já adianto que não será tanto sobre mim, mas sim mais sobre minha irmã, meu pai, e principalmente o monstro da minha mãe. Hannah não é filha do ex-namorado da minha mãe, ela é filha da infidelidade da minha mãe com um perdedor, segundo minha mãe, com quem ela não queria ter um relacionamento, e menos ainda que fosse o pai de sua filha. Mas o ex-namorado dela descobriu a infidelidade e foi embora. Não é que ele nunca quis Hannah, é que Hannah não era filha dele. Isso destruiu completamente a relação entre Hannah e ela porque Hannah está mais do que furiosa com nossa mãe. Não sei como foi essa revelação porque eu não estava presente, só sei o que Hannah me contou. A propósito, nossa relação tem melhorado pouco a pouco. De qualquer forma, isso chegou aos ouvidos do meu pai, que também não conhecia esta versão, mas quando soube correu para fazermos um teste de paternidade. Disse que continuaria sendo meu pai, mas que precisava saber se ela também havia mentido para ele durante tanto tempo. Os resultados voltaram positivos, então é um foco a menos de drama familiar. Mas surgiram outros, ao drama entre minha irmã e minha mãe. Depois ao drama entre meu pai e minha mãe, já que embora isso não tenha se tornado algo maior, é certo que minha mãe mentiu.
Meu pai diz que não teria saído com ela sabendo que foi infiel. E por último, continua o drama com minha mãe, que não é novo, mas se intensificou. Pelo menos meu drama não é tão direto porque já não tínhamos quase nenhuma relação. Só que agora a odeio mais por tudo. Por ter colocado Hannah contra mim desde criança. Por ter mentido para meu pai. Por ter mentido para todo mundo durante tantos anos. Hannah quase não fala com ela e se aproximou mais do papai. Eles sempre tiveram uma boa relação. Só que agora é um pouco mais próxima por causa de tudo isso. E meu pai, que até agora era mais ou menos cordial com minha mãe, agora já não é tanto. E vocês se lembram daqueles familiares que faltaram ao meu boda? Podem adivinhar a quem estão ouvindo agora com toda a verdade? Sim, a Hannah. Não sei quanta informação mais poderei trazer, mas é o que tem acontecido até o momento. Atualização 5. Hannah não fala absolutamente nada com minha mãe. Convidou a mim e ao meu pai para o aniversário dela, e embora eu tivesse minhas dúvidas, foi bastante normal. Não posso acreditar que seja assim que se sente ter uma relação normal com uma irmã. Minha mãe tem chorado para todos, inclusive para mim, mas ninguém se importa com as lágrimas de uma infiel e mentirosa. Inclusive, implorou a Hannah para que a convide, para que lhe dê uma oportunidade para reparar as coisas, tentar ser uma boa mãe, mas Hannah optou pelo meu método de não convidá-la, e assim ficou. Não consigo sentir pena dessa mulher. Hannah tem feito um esforço para encontrar seu pai biológico, mas desistiu depois de descobrir que nossa mãe não mentia. Ele era um perdedor que está preso por diferentes acusações. Perguntei o que ela pensava a respeito, porque não se pode negar que pelo menos nossa mãe tentou protegê-la dessa pessoa, mas ela disse algo muito certo. A mentira não era necessária. Próximo relato. Eu ainda sou o babaca porque amadureci com o divórcio e me tornei o marido pai que minhas queria que eu fosse? Minha ex e eu nos casamos na faculdade no início dos nossos 20 anos. Passamos de morar juntos nos dormitórios para casados e vivendo por conta própria em outro estado devido ao meu emprego. Aproveitamos o período de lua de mel um com o outro, além de sermos jovens de 20 e poucos anos em uma nova cidade empolgante. Pouco tempo depois de casados, ela engravidou e nosso primeiro filho nasceu alguns meses após nosso primeiro aniversário. Ela era mãe em tempo integral. Eu fazia horas extras para cobrir tudo. Ela amadureceu muito mais rápido do que eu para cuidar do bebê. Eu ainda estava mais perto de ser um estudante de dormitório universitário do que um marido, pai e parceiro igualitário. Tínhamos brigas constantes sobre como eu não estava fazendo o suficiente para ajudar ou apoiá-la física ou emocionalmente. Eu continuava tentando dizer a ela como eu estava fazendo o suficiente. Como trabalhei 80 horas na semana passada. Como troquei uma fralda na semana passada. Como cozinhei minha própria refeição, só para mim, para que ela não precisasse, etc. Ela explicava seus problemas e como eu poderia ajudá-la, mas eu não os ouvia, só queria discutir. Usei a incompetência proposital antes mesmo desse termo ser cunhado. Na minha cabeça, eu estava trabalhando duro e ela estava apenas sendo irrealista e não conseguia ver o quanto eu fazia. Na realidade havia muito mais trabalho do que eu imaginava. Minha ex estava se afogando e pedindo ajuda. E tudo que eu fazia era discutir com ela sobre como não havia chance de ela estar se afogando. As coisas melhoravam a cada poucos meses, em parte porque eu fazia um pouco mais de trabalho, em parte porque ela simplesmente internalizava suas frustrações e parava de iniciar conversas sobre elas. Tivemos outro filho durante esse período, mas isso logo adicionou ainda mais estresse e as brigas pioraram ainda mais. Eventualmente ela disse que não aguentava mais e se mudou para a casa da família a algumas horas de distância. Tentei reconquistá-la com um bombardeio de amor. Novamente, antes de saber o que era isso, imaginei que ela cairia em si, e assim fiquei extremamente surpreso quando recebi os papéis do divórcio. Eu não conseguia acreditar, nunca traí, não a abusei, não tinha vícios, nós nos amávamos. Como ela poderia estar se divorciando de mim? No entanto, ela o fez, e quando nos encontramos com os advogados, fui pego de surpresa pelo quanto ressentimento havia em relação a mim. De onde tinha vindo aquilo? Concordamos com visitas a cada 15 dias. A primeira vez que tive que cuidar dos meus 2 filhos pequenos sozinho por 2 dias inteiros foi reveladora. Eu tinha feito isso 1 ou 2 vezes quando casado, mas ela havia preparado tudo, pré-feito as refeições, escolhido as roupas, limpado a casa, etc. Eu ainda estava aprendendo a lavar a roupa e lavar a louça consistentemente todos os dias e arrumar minha própria bagunça. Eu tinha passado de morar com meus pais, para morar nos dormitórios com colegas de quarto que limpavam constantemente, para morar com minha ex. Eu sabia como cuidar de uma casa, mas nunca tive que fazer tudo sozinho. Alguém sempre cobria minha folga, e agora eu era totalmente responsável por isso e por 2 vidinhas por 48 horas. Lembro-me de estar completamente sobrecarregado e atingido por uma enorme onda de empatia e compreensão de onde ela estivera nos últimos anos e o que eu tinha feito com ela. Pedi desculpas a ela, mas isso só a deixou mais irritada. Então eu amadureci. Jurei aproveitar ao máximo cada fim de semana com meus filhos. Aprendi a cozinhar, aprendi a fazer tranças no cabelo, comprei toneladas de suprimentos desnecessários para crianças pequenas e coloquei tudo no carrinho, caso meus filhos precisassem de algo em um passeio, etc. No meu tempo livre adquiri novos hobbies e fui à academia, li os livros de não ficção, de autoajuda e relacionamento que minha ex vinha me implorando para ler. No geral, trabalhei em mim mesmo e tentei me tornar um super pai para meus filhos. Alguns anos após o divórcio comecei a namorar novamente. Ser pai solteiro no final dos meus 20 anos era um fator que afastava muitas mulheres
familiares e fui rejeitado com frequência, mas me vi sendo compatível com outras mães solteiras e realmente me conectando com elas. Eventualmente conheci minha atual esposa, uma mãe solteira cujo ex a havia abandonado por outra pessoa e não queria nada com os filhos. E para ela, eu era o partido perfeito, um pai amoroso que trabalhava duro, fazia as tarefas domésticas e era dedicado a ela. Aprendi com meus erros no meu primeiro casamento e levei a sério todas as críticas que minha ex havia feito sobre mim e melhorei a partir delas. Me tornei o marido que minha ex tentou me transformar. Ainda cometo deslizes e ainda tenho muito a aprender, mas faço isso com o apoio da minha esposa. Eu ainda via minha ex a cada 2 semanas e o relacionamento melhorou um pouco, mas ainda havia um tom de ressentimento em cada interação. Ela voltou a estudar, conseguiu um emprego e criou nossos filhos como mãe solteira. Tentei conseguir mais visitas à medida que eles envelheciam, mas ela lutou contra, e devido a eles morarem muito longe para visitas diárias, só consegui verões mais longos com eles. Não tenho ideia sobre a vida amorosa dela, nunca pergunto aos filhos sobre ela, mas ela não é casada. Sei muito pouco sobre a vida dela, ela pode estar muito feliz e aproveitando tudo, mas em nossas poucas interações, muito pouco disso transparece. Agora, nosso filho mais novo está no último ano do ensino médio e vai se formar, e tenho conversado mais com minha ex para nos prepararmos para isso. É principalmente cordial, mas ocasionalmente surgem indícios de raiva e comentários passivo-agressivos. Agradeci a ela por ser uma mãe maravilhosa para nossos filhos e por criá-los, e novamente pedi desculpas por nunca ter estado presente ou levá-la a sério todos aqueles anos atrás. Ainda me sinto babaca, no entanto, às vezes por causa de como ela compreensivelmente me trata, e outras vezes apenas pela minha própria culpa de como a tratei quando éramos casados. Ela está prestes a ter um ninho vazio depois de dedicar sua vida aos filhos quando eu falei com ela, e estou vivendo a vida familiar suburbana que havíamos planejado, mas com outra pessoa que não ela. Eu ainda sou o babaca por aprender com meu divórcio e me tornar o marido que eu deveria ter sido com minha ex? Comentários. Não é o babaca, por amadurecer, aprender e se desculpar. Entretanto, sua ex provavelmente não vê as coisas da mesma forma que você. Você vê isso como um choque de realidade, o divórcio, e a percepção do quanto você decepcionou sua ex, e que precisava se tornar um adulto e ser capaz de criar seus filhos, e para seu crédito, parece que você fez exatamente isso, o que é admirável. Sua ex pode ver que você se recusou a ouvi-la, se recusou a lidar com qualquer um dos problemas com os quais ela estava lutando e tornou a vida dela muito mais difícil do que deveria ter sido. Agora ela te vê com sua esposa e a vida perfeita que ela deveria ter tido com você, mas você não quis, não pôde dar isso a ela, então ela pode estar sentindo que não foi boa o suficiente, que você não a amou o suficiente para fazer tudo o que faz por sua esposa agora com ela. Esse tipo de ressentimento pode durar a vida toda porque toda vez que ela te vê, ela se pergunta, por que eu não fui boa o suficiente para ser tratada da maneira como ele trata a esposa dele, o que significa que você sempre será o babaca para ela. Claro que isso é apenas especulação da minha parte, e eu posso estar totalmente errado, mas tive uma amiga que passou por algo semelhante, e mais de 20 anos depois ela ainda fica chateada porque sente que não foi boa o suficiente. Comentário 2. Você precisa entender que sempre será o vilão na história dela, que você a magoou e a abandonou profundamente quando ela estava mais vulnerável, que você não pode consertar o que fez, ou o que não fez, que se tornar um bom marido e pai só a machuca mais porque significa que você era capaz de ser aquele homem, só que não se importou o suficiente com ela para fazer isso por ela. Quem quer que você seja agora, nunca consertará quem você foi ou o que você fez. A segunda melhor coisa que você pode fazer é aceitar tudo isso. A melhor coisa que você pode fazer agora é ser franco com seus filhos já adultos. Seja brutalmente honesto sobre como você falhou como marido e pai com sua ex. Ajude eles a não cometer os erros que você cometeu e a entender essa parte da história da família deles. Comentário 3. Não foi o errado, mas seu pedido de desculpas não desfaz o mal que você causou. Ela pode nunca ser amigável com você. Você apenas tem que aceitar isso. Ela provavelmente se pergunta por que não valeu o esforço que você fez depois que ela terminou as coisas. Atualização. Obrigado àqueles que continuam pedindo atualizações. Embora nada tenha mudado em relação à pergunta original do meu post anterior, sempre serei o babaca aos olhos da minha ex. Terei culpa por isso para o resto da vida. Continuarei tentando reparar meus erros com ela e tentarei ser melhor com minha esposa e filhos. Houve um evento que trouxe um pouco de encerramento recentemente. Minha filha mais nova, agora com 18 anos, se forma este mês. Minha ex deu uma festa para ela em sua casa com a presença de familiares próximos e amigos de ambos os lados. Foi a primeira vez que muitos membros de nossas respectivas famílias estiveram juntos desde nosso casamento há mais de 20 anos. Organizamos festas separadas para a formatura do nosso filho mais velho, 2 anos atrás. No geral, a festa correu muito bem. Nossa filha foi celebrada e se sentiu valorizada. Ela disse que foi um pouco estranho ver seus dois mundos colidirem, como quando seus meio-irmãos, do meu casamento atual, passaram tempo com seus primos maternos, ou ter ambos os conjuntos de avós passando muito tempo conversando e rindo juntos. Senti uma pontada de culpa por minha filha não se lembrar de uma época em que seus avós eram amigos próximos, como eram antes de eu e a mãe dela nos divorciarmos. Minha esposa e minha ex passaram um tempo juntas e riram algumas vezes
vezes. Minha esposa não me conta tudo o que conversaram, então imagino que compartilharam algumas histórias de guerra em comum sobre mim. Minha ex e eu também tivemos a chance de conversar. Falamos principalmente sobre os filhos e o quão orgulhosos estávamos da nossa filha, o quão animada ela está para se mudar para a faculdade e o que nosso filho mais velho estava fazendo. Ela perguntou o que viria a seguir com nossa família e eu dei atualizações sobre meus filhos mais novos e suas futuras formaturas e atividades. Ela respondeu que estava animada e um pouco ansiosa por ter um ninho vazio. O emprego dela continua basicamente o mesmo, mas está indo bem e ela planeja viajar. Ela também mencionou casualmente o nome Mark durante nossa conversa e eu não fazia ideia de quem ela estava falando. Talvez seja alguém com quem ela esteja saindo, mas ela não deu detalhes. Eu não insisti, e o assunto mudou. Suspeito que cada um de nós assume que nossos filhos informam o outro sobre nossas respectivas atualizações de vida mais do que realmente o fazem. Porque não pareceu que ela estava tentando me dar uma grande notícia quando disse isso. E não havia nenhum Mark presente na festa, então realmente não tenho ideia de qual é a ligação deles. Perto do final agradeci novamente por ela ser uma mãe maravilhosa para nossos filhos e pedi desculpas brevemente mais uma vez por minhas ações anos atrás. Ela respondeu gentilmente e se desculpou por lutar tanto contra mim quando pedi mais visitas uma década atrás. Nota: inicialmente eu só via as crianças a cada 15 dias com verões curtos. Pressionei por mais visitas depois que me casei novamente. Mudei para uma casa maior que cabia todo mundo e estava em posição de cuidar das crianças por mais tempo. Pedi 50-50, mas acabei com 40-60 após uma mediação difícil. Voltamos a falar sobre as crianças e a conversa basicamente terminou depois disso. E parece que é isso. Não vejo necessidade de outras atualizações. Duvido que verei muito minha ex. Os filhos agora adultos estão ambos seguindo suas próprias vidas, têm seus próprios carros e podem visitar seus pais e irmãos individualmente como desejarem. Não há mais entregas para visitas entre minha ex e eu. Provavelmente haverá formaturas de faculdade e talvez eventuais casamentos, mas fora isso, nossas interações estão praticamente encerradas. Embora ambos tenhamos causado frustração, dor e ressentimento um ao outro ao longo dos anos após o divórcio, e eu sempre terei minha culpa por falhar com ela em nosso casamento, no final criamos com sucesso 2 filhos felizes que estão começando suas próprias vidas adultas. Cada uma de nossas vidas tomou caminhos inesperados para chegar até aqui, mas chegamos mesmo assim e estamos orgulhosos de que nossos filhos tenham superado tudo se sentindo amados. Minha esposa e meus filhos mais novos também estão felizes e indo bem. Há toneladas de atualizações sobre todos eles, mas não são relevantes para este subreddit. Não sou o babaca para eles, sou apenas pai e marido, embora às vezes fiquem envergonhados e relutantes em admitir ter essas associações comigo. Comentários: ainda não entendo por que você não se mudou para onde seus filhos moravam para conseguir um regime de guarda melhor. Você descreve isso como uma mediação amarga, mas também diz no post original que o regime não era 50-50 porque você estava muito longe para visitas diárias. Honestamente, parece que você ainda quer que sua ex seja vilã nesse cenário específico, já que ela claramente não é em todos os outros aspectos. Fico feliz que sua ex pareça ter feito as pazes e finalmente pareça ter tempo para ter sua própria vida social adequada. Seja quem for Mark para ela, parece que ele a faz feliz. Bom para ela. Resposta do OP: eu trabalhava em uma indústria de nicho quando nos divorciamos, que não existia onde ela e a família dela morava. Ela não estava trabalhando na época, então o único dinheiro que entrava vinha do meu emprego de nicho, no qual eu havia progredido. Passei aqueles primeiros anos aprendendo novas habilidades para mudar para uma indústria mais comum, porém adjacente, que tinha empregos mais perto dos meus filhos. Durante esse tempo as visitas eram apenas nos fins de semana e algumas semanas no verão por causa da distância. Eventualmente consegui me mudar para mais perto, e a essa altura já estava casado novamente. Tinha uma casa que cabia toda a minha família e um horário de trabalho que eu podia ajustar aos horários dos meus filhos. Eu poderia sustentar visitas 50-50 nessa época, mas minha ex recusou qualquer mudança nas visitas, tanto quando conversei com ela sobre isso quanto finalmente quando recorri ao meu advogado. Ela admitiu agora que ainda estava ressentida naquela época e essa foi sua única razão para lutar contra meu pedido. Ela sabia que eu fiz aquelas mudanças para ficar mais perto dos meus filhos e na época não queria admitir que eu era um bom pai para eles. Ela pode não ter sido uma vilã, mas estava, por admissão própria, reagindo com raiva e não pelo que era melhor para as crianças. Eu entendo por que ela fez isso, mas eu estava fazendo o que achava melhor para as crianças, e com base em onde todos estamos agora, foi a decisão certa. Comentário 2. Isso certamente mudou em relação à sua explicação original. Tentei conseguir mais visitas à medida que eles envelheciam, mas ela lutou contra, e devido a eles morarem muito longe para visitas diárias, só consegui verões mais longos com eles. Isso soa como se o tribunal não concordasse que você poderia facilmente sustentar 50-50 devido à distância? Resposta do OP. Não houve revisão judicial porque concordamos com um novo regime em mediação. Depois de me mudar para mais perto, eu morava a cerca de 1 hora de distância. Não teria sido fácil fazer visitas com pernoite durante a semana devido à escola, mas seria factível. Em vez disso, consegui mais visitas de fim de semana, um verão mais longo e muitos feriados, férias escolares. Então, não exatamente 50-50 para mim, mas resultou em menos transição diária para as crianças. Outras famílias separadas conseguiram visitas 50-50 nessas circunstâncias, mas evitamos o tribunal e chegamos a um acordo em mediação. Nenhum de nós ficou totalmente feliz, daí o amarga, mas as crianças acabaram melhor por causa disso. Houve muitas outras concessões feitas por ambos na mediação que realmente não são relevantes para a história. No final, foi nisso que concordamos e as crianças se beneficiaram. Comentário 3. Agridoce OP.
Obrigado pela atualização. Fico feliz que ambos seguiram em frente e desejo o melhor para você e suas famílias. Comentário 4. Nada muda para sua ex. Você sempre será o babaca para sua ex-esposa, que escolheu não mudar por ela ou por seus filhos. Mas ei, você não precisa mais se preocupar com isso porque mudou por outra mulher e os filhos dela, e você tem um casamento feliz. Seus pedidos de desculpas são basicamente inúteis para ela.